Olá, gigantes! Sejam bem-vindos a mais uma Academia de Gigantes que semanalmente abre suas portas para receber você que está aí do outro lado assistindo a gente em qualquer um dos canais onde passa o Academia de Gigantes. Então, olha, desde já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, que é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Ao meu lado, a minha amiga e jornalista Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo. E quem é o nosso gigante de hoje? O gigante de hoje é o Padre Juarez de Castro. Ele é o nosso convidado da série sobre religiões. Ele vem falar sobre a religião católica, a maior igreja cristã do mundo, com cerca de 1,5 bilhão de seguidores. O Brasil tem segunda maior população católica, com cerca de 108 milhões de fiéis. São mais de 12 mil paróquias, 294 catedrais. Obrigada por ter vindo, Padre. Muito obrigado. Nunca fui chamado de gigante. Eu estou muito O senhor é o gigante da religião católica. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter sido convidado. Estou muito feliz de a gente ter essa conversa, porque é muito bom. E eu gosto muito de falar sobre qualquer assunto, mas quando fala do assunto da igreja, da fé, da religião, isso me apetece ainda mais. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora, Padre Juarez, o que é ser um católico? Então, interessante, eu vou começar essas coisas históricas e tal. A palavra católico é uma palavra que começa a ser usado mais tardiamente na igreja. Quando começa o movimento cristão, né, antes de serem chamados de cristão, o pessoal que seguia Cristo a partir dos apóstolos, né? Então você tem o quê? Jesus que ao lado dele reúne um grupo de 12, um vai embora porque traiu, aí é colocado um no lugar dele, Matias, e os apóstolos eles se organizam logo querendo dentro eles ter um líder, mais ou menos é escolhido esse líder por Jesus, que Jesus deixa Pedro mais ou menos ali como líder, e eles vão se organizando. Até então não se chamava nem católico, nem cristão, nada disso. No início dessa igreja que se formava, o nome que se dava era o Caminho. Olha, interessante. Então o pessoal falava, você pertence ao Caminho, né? Ao Caminho, era esse nome. A gente começa a ver depois, quando a igreja começa a se espalhar, e ela vai para a região da Síria, num lugar chamado Antioquia, que é uma cidade grande, né? Uma cidade até dedicada ao Antíoco, rei, né? O Antíoco. Lá é o primeiro lugar que eles dão o nome de cristão. Lá. De repente, quem que é esse pessoal que é diferente, segue a Jesus, que eles chamam de Christos? Porque aí a língua grega já estava bastante disseminada. Christos significa ungido, aquele que foi ungido, que antes quando se chamava em hebraico, era Messias. Então, quem segue Christos é um cristão. Então ali eles começam a ser chamados de cristãos. Quando depois, mais tarde, esses cristãos, né, a noção, depois com Paulo, a noção de que essa religião, essa igreja que se formara, era uma religião que não era só para os judeus, não era só para aquele grupo ali da Galileia, eles falam, essa religião é uma religião universal. Universal, em grego, é católicos, né? Católicos. Por isso tem uma igreja universal aí que vai mais ou menos, né? Católicos. Então, nós temos uma igreja que nasceu ali naquela região da Galiléia, junto com Jesus, ela cresceu, e ela é uma religião que, ao contrário do judaísmo, na época, não era relacionada, não era só em referência a um povo, mas a todo o universo, ou seja, era uma igreja universal, e que começa a se chamar de igreja católica, ou seja, igreja universal. Todos, independente da raça, independente da onde mora, da onde vive, eles podem se tornar católicos. E aí a igreja começa a se formar. A igreja ela começa já perseguida, muito perseguida, porque logo depois
nós temos a grande perseguição dos imperadores romanos. A igreja se forma no momento em que o Império Romano já está bastante consolidado, né, já bastante consolidado, e aí nós vamos tendo aí, durante 300 anos, uma igreja que é muito perseguida, uma igreja que é escondida. Aí nós temos uma igreja que pode se reunir nas catacumbas, né, ninguém permitia. Então a igreja começa a criar, né, até nos primeiros escritos, códigos para se comunicar. O Apocalipse é um livro totalmente cifrado, né, para que o apóstolo João pudesse se comunicar com as pessoas. Então é bastante simbólico, né? As pessoas às vezes acham o Apocalipse como um livro que prevê coisas que vão acontecer. Não, o Apocalipse falava das coisas que aconteciam naquela época, né? Toda aquela história da besta, a história do anticristo, né? É uma referência clara ao imperador Nero, que foi um grande perseguidor. Não só Nero, Diocleciano foi um grande perseguidor, Nero foi outro grande, vários imperadores. Até a gente chegar no período de Constantino. Constantino, ele tinha uma mãe que era cristã, uma Helena, influenciou bastante. Constantino, então, ele cessa a perseguição à igreja, cessa a perseguição, não transforma o catolicismo em religião oficial, não, depois quem vai fazer isso é o filho, mas cessa a perseguição. Esse momento que cessa a perseguição, uma mãe muito católica, Helena era muito católica, a gente tem essa expansão da igreja depois do século IV, que a gente vê a igreja crescendo, justamente. Mas eu fiz um breve resumo aqui de toda a igreja quando começa. E por isso católico. E como é que você vê uma igreja, uma instituição que começou tão perseguida, 2000 anos depois chegar tão consolidada, então, sobrevivendo sobre tudo, né? Olha que coisa interessante. Eu vou dizer, ela começou perseguida, continua, ela passa por toda a história, são 2000 anos de história e sempre perseguida. Se a gente fizer, olha, a igreja é perseguida nesse período de 300 anos, aí ela passa a ter já um respiro e tal. Na Idade Média, a igreja, ela passa, como ela começa a se tornar uma instituição poderosa. E poderosa que eu estou dizendo porque ela começa a ter bens, ela começa a ter terras, ela começa a ter tudo. É uma instituição que enriquece muito. E com o enriquecimento dessa instituição, vem a corrupção também dentro da igreja. A igreja começa a ter, nesse período, não mais padres, bispos, que queriam ser padres ou bispos, mas os papas, os bispos eram nomeados segundo o desejo, de repente, das famílias ricas da Europa. Então, você tem uma igreja que praticamente é dona de muito território. Roma inteiro pertencia à igreja. E assim, os estados pontifícios que nós estudamos no colegial, a gente lembra disso. Mas a igreja é poderosa. Com essa igreja poderosa, como eu disse, vem a corrupção. Você imagina, chegou um momento na igreja que um papa não era escolhido dentre os padres, era escolhido de uma família. Uma família, né? A gente tem na igreja, qualquer cristão pode ser papa. Qualquer cristão pode ser papa, qualquer um. O Brasil teve vários papáveis, né? Teve vários, mas não precisa nem ser bispo, não precisa ser nada. Qualquer cristão, né? Qualquer cristão, seja qualquer homem cristão, pode ser papa. Por exemplo, você pode ser escolhido para ser papa, né? Se você for escolhido para ser papa, a gente tem que imediatamente ordenar você padre e ordenar você bispo, né? Para você poder assumir como bispo de Roma, porque o papa é o bispo de Roma. Então imagina uma coisa, na Idade Média a gente tem a pessoa fala assim, opa, esse Alexandre Borgia, famoso lá na Espanha, família famosa, tá? Ele seria bom, politicamente falando, porque ele é isso e tal. Vamos eleger ele papa. E ele, como eram cargos políticos. Políticos. Elegia o sujeito papa. O Alexandre Borges foi eleito papa. Vamos agora, ordena ele, padre ordena ele. E ele levava toda essa corrupção justamente para dentro da igreja. Foi quando a igreja se afasta justamente daquilo que é primordial e a igreja começa realmente e volta, sim, aí nesse tempo de perseguição. Tempo de perseguição dentro da igreja, porque muita gente não concorda com isso, e tempo de perseguição fora, quando vem o período
do cisma protestante, que é o momento que começa Lutero, Zwinglio, Calvino, todo o pessoal que rompe com a igreja num processo de apresentando uma possível reforma e tal. A igreja sofre nesse momento um abalo muito grande, um grande abalo, né? Um abalo, né, de muita perseguição. Mas quando chega na Idade Moderna, tô falando da perseguição, quando chega na Idade Moderna, você tem uma perseguição feroz à igreja. Aliás, com muita fake news. A gente acha que fake news é coisa nova, não. Mas Nossa, isso vem da época de Jesus. Nero foi o primeiro. Nero, ele botou fogo em Roma e falou que eram os cristãos. É o primeiro fake news, né? Interessante que aí, na Idade Moderna, nós temos uma perseguição feroz, porque a igreja estava aliada à monarquia. E naquele momento foi o momento das monarquias caírem. Na França, com todo o movimento da Revolução Francesa, você tem a igreja. O pessoal batendo na monarquia, mas batendo na igreja também. Batendo na igreja. Foi quando a igreja foi muito perseguida, e perseguida pelos enciclopedistas, né, pelos iluministas, chamados iluministas, né, os iluministas que perseguem a igreja e traz, né, aquela coisa, e faz uma propaganda muito bem feita dizendo que a igreja era obscurantista e eles eram a luz, é o iluminismo. Então, até hoje nós temos esse ranço de que coisa ligada à religião é uma coisa meio obscurantista, o negócio é a ciência e tal. Eles têm a história do de serem escravizados pela religião, né? Que a gente sabe que tem algumas religiões que realmente ocorre isso. Sim. Na verdade, uma coisa que é muito ruim, que hoje é contestada, é dizer assim, a Idade Média foi uma idade das trevas, para contrapor e dizer que a Idade Moderna é a idade da luz. Uhum. A Idade Média não foi a idade das trevas, a Idade Média foi uma idade de muita pesquisa, de muita... Uma transição, né? E também de muito desenvolvimento de cientista, científico mesmo. A arquitetura foi muito desenvolvida, a óptica foi muito desenvolvida na Idade Média, nos mosteiros, né? A matemática foi desenvolvida, a medicina foi desenvolvida na Idade Média, com muita ajuda dos muçulmanos também, né? Então a gente vê um período muito bonito de desenvolvimento. Então, você fazer uma propaganda, dizer assim, tudo que se refere à Idade Média é ruim porque está ligado à igreja, né? É uma grande mentira, Mas continua a perseguição na Idade Moderna, e a igreja, você tinha me perguntado, é isso que você tinha me perguntado, como é que consegue passar 2000 anos sendo perseguida? Eu vou te responder no final. Quando consegue passar 2000 anos sendo perseguida e continua sendo perseguida? Depois da Idade Moderna, você vê a igreja sendo, continua, depois da Idade Moderna, a igreja continua perseguida, passamos por vários momentos, e até hoje, a Igreja Católica, a gente conversava antes, é uma das igrejas mais perseguidas do mundo, né? Muitos lugares os católicos não podem expressar a sua fé, muitos lugares eles são mortos por causa da sua fé, muitos lugares eles têm as suas igrejas destruídas. Nós temos na Santa Sé, no Vaticano, um organismo que cuida justamente desses perseguidos, que ajuda a igreja que sofre, que é justamente para manter esse pessoal e pelo menos mantê-lo até com o que comer, né? Porque a perseguição vai em todos os níveis. Mas então, como que pode? Então eu vou te dar uma resposta muito espiritualizada. A gente tem uma compreensão na igreja que a Igreja Católica é uma instituição divina. Não foi instituída por um homem. Não é alguém que fundou uma igreja. Não é alguém que falou assim, eu vou agora fundar uma igreja e tal. Essa é a nossa concepção. Ela é uma instituição divina. E Jesus promete, num determinado momento no Evangelho, falou assim, vocês vão ser perseguidos, mas as portas do inferno não vão prevalecer. Então, prepare para ser perseguido como ovelhas no meio de lobo e tal, mas as portas do inferno não vão prevalecer. Então, respondendo o seguinte, eu respondo a partir dessa convicção que eu tenho, é o seguinte, por ser uma instituição divina, ela será sempre perseguida, sempre provada na fé, mas não vai perecer. Agora, Padre Juarez, tudo bem, tem a perseguição carnal, que é o que a gente está falando. Eu estou falando agora de perseguição espiritual. Isso. A igreja conserva os seus exorcistas. E teve uma época que eu entrevistei o Padre Fortea, que é o segundo maior exorcista do Vaticano, e que ele mora na Espanha e continua fazendo.
Como é que a igreja vê hoje essa perseguição espiritual? Então, é muito interessante falar de exorcismo, porque a igreja sempre levou muito a sério o exorcismo. Sim, mesmo que, de repente, o exorcismo tenha virado filme. Aliás, o grande exorcista do Vaticano, saiu um filme agora faz pouco tempo, o Exorcista do Vaticano chamava. É o padre Gabriel Amorth. Gabriele Amorth. Que o padre Gabriele Amorth era o grande exorcista do Vaticano. Teve o exorcismo de Emily Rose. Emily Rose, que foi um exorcismo bem polêmico, porque a menina ela morreu. acabou morrendo. Aquela coisa toda. Só um parênteses, diz que o padre Gabriele Amorth era muito feio, né? Muito feio, né? Ele assim... Diz que ele espantava o diabo com a feiura. Pecado. Ai, pecado, coitado. O padre Gabriel morreu, acho que faz pouco tempo que ele morreu. Mas vamos lá. O exorcismo sempre foi visto como um ritual muito sério na igreja. Por isso, a igreja tem muito cuidado com o exorcismo, porque o exorcismo não é dado o ministério de exorcismo para qualquer padre. Porque senão vai virar Não, e depois vira teatro. Porque quando você liga a televisão, você vê de repente, aquilo não é exorcismo, aquilo é um teatro, ou então... Tem as hipnoses coletivas. Hipnose, transe coletivo, tem também você levar a pessoa a um momento de comoção que ela acha, tem os traumas, tem as coisas mal resolvidas da pessoa, né, os complexos, aquelas todas... Então, quem é o exorcista? Geralmente o exorcista numa diocese é designado pelo bispo. O bispo designa um padre para ser exorcista, Esse padre, geralmente, ele é formado ou em psiquiatria ou então psicologia, ele precisa ter uma formação nessa área, para ele saber identificar o que é loucura justamente, e o que é espiritual. Porque senão vira uma bagunça, vira uma bagunça, sabe? Porque, eu várias vezes em atendimento no confessionário, várias vezes já chegou gente para lá, tem endemoniado, falando grosso, aquelas todas falando grosso, quebrando as coisas. Não, imagina, eu trabalhei no Santuário São Judas aqui em São Paulo, vocês estão vendo no mundo enorme, todo, né? Aqui em São Paulo, o Santuário São Judas é um santuário enorme, a gente já atendia a confissão o dia todo. Volta e meia chegava uma pessoa que achava que estava endemoniada, e não está. Você via que era só um problema psicológico e tal. Tudo bem, nós padres temos uma formação para colher isso, mas o exorcista, ele precisa ter uma formação maior, precisa ter uma formação bem maior para ele saber identificar uma influência do mal, é um problema. E aí, se ele depois descartado tudo isso, aí ele entra com o ritual do exorcismo, e vai fazer isso de forma discreta. Não, porque isso é um estigma muito grande. Você imagina, a vizinhança toda saber que lá na sua casa tem uma pessoa com possessão diabólica. Não imagina, não passa nunca mais. Não, o padre Fortelli está fazendo uma desobsessão acho que é Sandra o nome dela, na Espanha, já faz mais de ano. Então. Que todo mundo acha que é assim, né? E depois é todo um processo. E é como eu digo, tem que se levar muito a sério e tem que respeitar muitas pessoas, respeitar muita família. E é uma coisa também que a pessoa não pode falar assim, eu não tô dormindo direito, eu acho que eu tô com o diabo. Não é isso, não é uma coisa... Mas tem algumas religiões que intuem isso nas pessoas, né? E aí que eu digo na escravidão, né? Você tem razão. Aí durante muito tempo, quando você não conhecia... Você tem razão. Quando você não conhecia medicina, não conhecia psiquiatria, não conhecia psicologia, então o desconhecido para você é mais fácil você falar que é uma coisa sobrenatural. Isso é o diabo, isso é isso, tal. Isso aconteceu durante também nos Estados Unidos, lá, em toda a história de Salem lá. Só ler a Letra Escarlate, você vai ver, romance maravilhoso, a Letra Escarlate, você vai ver as pessoas sendo perseguidas por causa de uma coisa. A pessoa, às vezes, comeu cevada contaminada e, de repente, tinha surtos psicóticos, né? Surtos psicóticos. Então, você não sabia o que era que você falava. É o diabo, né? Então, à medida que a igreja... À medida que a ciência avança também, isso é um grande aliado da igreja. Nossa, a ciência é maravilhosa porque vai desmistificando muita coisa e purificando e deixando aquilo que é realmente o ouro purificado das impurezas, né? Ok. E o que é a fé para a Igreja Católica? Então, olha que interessante. Essa pergunta é maravilhosa, porque fé não é o que você acredita. Porque acreditar não é ter fé. Porque acreditar qualquer um acredita. Você não pode falar, o diabo também acredita em Deus. Eu não posso dizer que o diabo tem fé.
Aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Os políticos que roubam também acreditam em Deus. Eu não posso dizer que ele tem fé. Né? Corruptos acreditam em Deus. Hitler acreditava em Deus. Eu não posso dizer que Hitler era um homem de fé. Aí que está a diferença. Fé é uma adesão a um projeto. Uma adesão. Fé, quando eu digo fé, estou falando que é uma adesão ao Evangelho. É a tudo aquilo que ele propõe. A justiça, a verdade, né? A solidariedade, o amor. Então, eu tenho fé por causa disso. Não é ter fé, eu acredito. Eu tenho fé, eu acredito. Tanto é que um dos pedidos interessantes de São Tomé, quando ele vê Jesus na frente dele, porque ele não tinha acreditado, ele fala assim, eu creio, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Tá vendo como uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu creio, tudo bem, creio, mas aumenta a minha fé. Eu acredito, mas aumenta a minha adesão, aumenta a minha entrega, aumenta... Então, não adianta a gente dizer, eu acredito em Deus, se eu não tenho fé. E fé é o seguinte, eu tenho que assumir o Evangelho na minha vida. Eu tenho que assumir a verdade. Eu tenho que assumir a justiça. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que cuidar de quem passa fome. Eu tenho que cuidar de quem está sofrendo. Eu tenho que fazer as obras da misericórdia que Jesus falou. Eu tenho que dar roupa para quem está nu, eu tenho que dar comida para quem tem fome. Eu tenho que enterrar quem está enterrar os mortos, né? Eu tenho que fazer isso, senão não é fé. Então a fé ficou muito ligada a essa coisa de acreditar, né? De acreditar. E aí que há um problema, acho interessantíssimo que você falou. Porque em determinado momento as pessoas falavam assim, basta crer e você está salvo. Aqui para você. Basta ter... Não, você não basta crer para ser salvo, não. Não. Você tem que ter fé. É o seguinte, e mesmo, né, Lutero falava, basta ter fé, mas não fé no sentido de simplesmente crer. Fé é você aderir a essa adesão ao Evangelho. Para eu dizer que eu tenho fé, não é porque eu digo assim, eu acredito. Eu tenho fé, eu tenho fé em Deus. Você tem fé em Deus? Então, você precisa assumir na sua vida aquilo que Deus lhe propõe. Então, fé não é acreditar. Crer é uma coisa, fé é outra. Agora, a humanidade hoje, ela está mais adepta à fé ou as pessoas estão um pouco desligadas da religião, padre? Sabe o que é muito interessante? O ser humano é um animal religioso. Engraçado. Aristóteles falava que o ser humano é um animal político. Usou o politikon, né? É um animal político, mas ele é um animal religioso. O ser humano, se ele não teve nenhum contato com nenhuma religião instituída e tal, existe nele uma coisa que nós chamamos de fé natural. A fé... Porque nós temos o seguinte... Nós temos a nossa fé revelada e nós temos a fé natural. Sem que ter contato nenhum com religião nenhuma. Ele tem uma tendência ao que é sagrado. Os índios, né? Justamente. Os homens pré-históricos, né? Os homens e as mulheres pré-históricos, né? Eles tinham uma ligação com o sagrado através da morte, né? Alguém morria, eles faziam ritual, as mumificações. Tudo isso. Então, ele tem essa coisa. Então, nós chamamos disso e fazemos uma distinção de fé natural e fé revelada. A fé natural, ou a consciência natural, é aquilo que a gente, não tendo contato, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? A gente sabe o que é certo, sabe que não pode matar, sabe que não pode fazer. O homem sempre soube disso. Sabe que se ele não pode roubar, ele sabe disso. Depois nós temos a lei, não é fé, não é lei. Nós temos uma lei natural, uma lei natural, que é isso, que nos conduz. Uma pessoa que nunca teve contato com nenhuma religião, ele tem uma lei natural que foi impressa nele, que ele sabe.
Depois nós temos a lei revelada, que é aquilo que nós recebemos pela religião. Recebemos depois, de repente, de uma religião abraâmica, como é a maior parte das três religiões maiores, tem, judaísmo, islamismo e cristianismo, vem de Abraão, praticamente vem de Abraão, né? Essa fé revelada que nos traz uma noção de que há um só Deus, né? Há uma evolução no acreditar, né? De politeísmo, a gente passa a ter uma noção monoteísta, né? Isso vem de Abraão, e a gente vai purificando a nossa fé. Mas aí nós temos, junto da lei revelada, que é essa que nós recebemos na lei, a lei natural também. Então, o homem e a mulher, eles são religiosos, independente de conhecer uma religião ou não. Nós tendemos ao sagrado. E aí eu poderia até falar o seguinte, ora, qual a explicação para isso? Se nós viemos de Deus, a gente traz uma marca como quase daquilo de onde nós viemos. Então, por isso, esse voltar-se para Deus. Esse voltar-se, né, para Deus. Né? Talvez se você fosse conversar com um antropólogo, ele teria uma outra explicação, ou com um cientista, ele teria outra explicação. Mas eu digo para você, isto o fato de nós termos vindo de Deus, né, e a vida ser um dom de Deus, me faz, de certa forma, sem que eu entenda muito bem, essa minha ligação com o sagrado. Minha ligação com o sagrado. Então o homem vai procurar. Tanto é que uma das coisas mais sensíveis na vida de qualquer pessoa é aquilo que ela crê, aquilo que ela tem como fé, aquilo que ela tem como religião. Né? Isso é sacratíssimo para a pessoa. Né? Você fala, brinca com tudo, mas não brinca com a minha religião, não. Né? Às vezes a pessoa nem é de a missa ou de ir no culto e tal, mas não. Agora, Padre Juarez, o brasileiro, ele conhece o ritual da religião católica, porque às vezes eu vou a missas e eu sempre tive muito com, né, batizado, depois eu fiz a primeira comunhão, que a gente só deve comungar quando a gente se confessa. E às vezes eu vejo lá, as pessoas vão chegando e vão comungando e vão... Eu falo, gente, mas deixa assim eu te falar. Mesmo? A gente deve... Existe isso? Não, eu acho que quem é chamado à comunhão, a comunhão eucarística, eu acho interessante, que é o sacramento central da nossa fé, da fé católica, é a Eucaristia. Eucaristia é a missa que a gente celebra, né? É quem é chamado, ou seja, quem não tem pecado grave. Mas vou dizer uma coisa para você. Pecar gravemente na igreja, segundo... é difícil, não é muito fácil, não. É difícil. O que é o pecado grave? Então, a igreja Você pode falar? Sim. Olha aqui, ó. A igreja faz uma distinção entre pecado grave e pecado leve, ou pecado venial e pecado mortal. Venial e mortal. Mortal no seguinte sentido de que mata nosso relacionamento com Deus, e venial porque ele é um pecado mais leve, mais brando. Então, para se pecar gravemente, mortalmente, nós precisamos de 3 requisitos. Olha por isso que isso é difícil. Você tem que ter consciência, liberdade e matéria grave. Consciência significa que eu tenho consciência plena do que eu estou fazendo. Consciência, que é pecado, mas eu quero fazer. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer porque é bom. Né? Liberdade, nada está te obrigando. Né? Você não é coagido a nada e você faz porque você goza da liberdade para fazer. Né? Por exemplo, se você fosse obrigado a tirar a vida de alguém, não seria pecado grave, porque você foi coagido a isso. Uma pessoa que vai à guerra, ela é colocada no front e aí ela é obrigada a se defender e tal. É pecado grave? Não, porque ela foi obrigada a fazer aquilo. Claro, tem a questão de objeção de consciência, você pode usar isso, falando, não, eu não vou, mas ela não é considerado pecado grave, porque ela foi obrigada, ela não tinha liberdade de escolha. Então, faltou a liberdade de escolha. Ou então faltou a consciência plena. Então, e ser uma matéria grave, né? Ou seja, ser uma coisa grave. O que é grave? Nós temos como parâmetro ali os 7 pecados capitais, os 10 mandamentos e tal. Isso mais ou menos como parâmetro, como balizas e tal. Nossa, mas os 7 pecados capitais, eu acho que todo mundo peca todo dia. É só ver a rede social que a gente já vê. É verdade. Então, e o pecado venial? O que é o pecado venial? O pecado venial é o pecado leve e tal, é o pecado que você fez faltando um desses requisitos, faltando a consciência, ou faltando a liberdade, né? Ou faltando a matéria grave. Foi sem querer. Foi sem querer e tal.
Uma desculpa do Chaves, foi sem querer. Querendo. Então aí é o seguinte: o pecado venial, ele é perdoado na missa. Na missa. Aham. Então, o pecado leve, a missa, ela tem poder de perdoar o pecado, porque ela, né, o pecado venial. O pecado grave, eu vou ao confessionário, porque é um outro sacramento que eu me beneficio, que é o sacramento da chamada reconciliação, que a gente chama popularmente de confissão, que é para eu ser perdoado daquele pecado. Agora você falou uma coisa muito interessante, muita gente às vezes não entende muito bem o que nós estamos celebrando, né? Às vezes o católico mesmo, o católico às vezes não sabe que naquele momento que ele está na missa, ele não está participando de um momento simples de oração, ele não está participando de um culto que é diferente, não? Geralmente os protestantes têm uma dinâmica da pregação, do culto e tal, mas a missa é uma outra coisa. A missa é um sacrifício. Isso que você falou é muito interessante, porque as pessoas às vezes não têm essa noção. Sacrifício, como era do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a maneira com que a pessoa se relacionava com Deus, como é que eu me relaciono com Deus no Antigo Testamento ou lá nos primórdios? Era pegando um animal, levando até o sacerdote, né? O sacerdote, ele levava em cima do altar, o altar era um lugar, levava em cima de uma pedra e ali ele sacrificava, ou seja, ele degolava o animal, vertia o sangue, o sacerdote pegava as gorduras, levava para o altar, que era uma fogueirona, queimava a gordura. Você já viu quando queima gordura, sai uma fumaça danada, faz churrasco, você vê, né? E essa fumaça subia. E aí, na concepção de então, eles falaram, agradamos a Deus, porque nós oferecemos um sacrifício de agradável odor. Aquela metade daquela carne, aquela carne que sobrou, era dividida com o sacerdote e a família que tinha levado. Tudo bem, essa era a minha maneira de relacionar com Deus. Quando eu queria pedir perdão, quando eu queria pedir alguma graça, quando eu pedia tudo, eu fazia isso no templo. Ora, quando Jesus chega, Jesus fala, não, acabou esse sacrifício. Não existe mais este sacrifício. Deus não se agrada com fumaça. O que Deus vai fazer com essa fumaça de coisa? E aí ele se apresenta como o sacrifício. Por isso nós chamamos ele de Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus por quê? Porque ele será o único e eterno sacrifício. Mas onde? Na cruz. Ele morre na cruz como um cordeiro que foi imolado, verte o seu sangue na cruz, e aí, neste momento, todo o sacrifício antigo é abolido. Essa é a concepção cristã católica. É abolido para a gente ter um único eterno sacrifício que vai ser perpetuado na missa. Aí que tá. Por isso a missa é um santo sacrifício. Mas nós vamos derramar sangue na missa? É o vinho. O vinho e o pão Jesus deixa para dizer assim, ó, isso aqui, ó, vai ser o meu sangue. Isso aqui, ó, vai ser o meu corpo daqui para frente. E nós católicos acreditamos desde então que todas as vezes que a gente se reúne, a gente reza, acontece naquele momento um milagre chamado transubstanciação. Esse nome foi dado por São Tomás de Aquino. A transubstanciação, quando o pão ele transforma a sua substância, não o acidente, não a cor, não o cheiro, transforma aquilo que faz o pão ser pão em corpo de Cristo. O vinho em corpo e sangue de Cristo. O vinho transforma em corpo e sangue de Cristo. E aí, naquele momento, é feito aquele sacrifício da cruz. É imolado. Naquele altar, o sangue e o corpo é apresentado ali. Então, este eterno sacrifício que nós celebramos na missa. Então, isso é o mais importante. Independente da pessoa achar que a missa é chata, independente de achar que o padre é feio, independente de achar que o padre está esticando o sermão, aquilo acontece sempre. O que a nossa fé nos diz. Aquele momento acontece um momento de salvação. Então, eu dou toda a razão para você para falar assim, o pessoal não sabe o que está acontecendo ali, não sabe, porque o que acontece ali é estupendo, é maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. Existe um canto, Panis Angélicos, né, que é muito, ele tem um momento que ele fala assim, ó res mirabilis, ó
coisa admirável, né? Porque é uma coisa admirável, muito grande. E às vezes a pessoa vai para mim, ai, que coisa chata, acha que é de repente bater palma, cantar, levantar o gol, ou então escutar o sermão do padre. Não, isso é só a circunstância. É o sacrifício que acontece ali. Eu tô falando demais e você... Não, tá ótimo, e eu tô vidrada no que o senhor tá falando. Padre, a igreja foi muito perseguida, mas ela também perseguiu, como no tempo da Sim. Inquisição. Ótimo você falar da Inquisição. E até hoje paga um preço muito, muito grande por isso, e todos os erros que acontecem dentro da Igreja Católica, eles têm um peso, parece que 2 para a audiência, para quem está assistindo. Sim, verdade. E as pessoas muitas vezes esquecem também das coisas boas, como, Sim. sei lá, os orfanatos, os asilos, os hospitais que no mundo inteiro são mantidos pela Igreja. Eu estou te perguntando isso para saber, você acha que realmente a igreja divulga menos o que faz de bom e o que faz de mal acaba aparecendo mais? E como a igreja lida com a culpa, não só dentro dela, mas como o católico deve lidar com a culpa dele também? Você fez tantas perguntas maravilhosas, eu quero que você vai... A gente volta em 2 dias. Não esqueça de me cobrando que eu... Primeiro, eu acho importante... Tudo isso a gente tem que falar. Eu acho O Brasil tiveram mulheres que foram mortas com Então, essa aí é uma Inquisição. coisa muito interessante. Vamos começar com a Inquisição. A igreja nunca matou ninguém na Inquisição. Nunca matou. Não tô falando, o padre tá querendo puxar... Não. Há uma confusão muito grande na história com a Inquisição espanhola e a Inquisição que a igreja fez. A Inquisição espanhola é uma coisa, a Inquisição da igreja é outra coisa. Uhum. A Inquisição espanhola foi horrível. Foi feita pelo Torquemada. O Torquemada, ele era o confessor dos 2 malucos, lá da Dona Isabel e o Fernão, que eram 2 malucos, os reis da Espanha, reis católicos, chamados reis católicos. Fernando e Isabel. Nossa, tanta coisa boa pra falar. O Fernando e Isabel eram os reis católicos que tinha como Torquemada. Eles impuseram uma horrível Inquisição, dizendo que é a igreja que fazia, mas não era a igreja que fazia. Uma fake news aí de novo. Porque em nome da igreja, o Torquemada lá e tal, eles expulsaram gente da região, perseguiram cidades inteiras queimadas. Foi gente morta, tudo isso tá. Nos anais da Inquisição, na Igreja Católica, por isso que a gente tem que fazer justiça. Não existe nenhuma condenação à morte. Todas as condenações da Inquisição na Igreja era tipo assim, o que foi dado pro Galileu. Você vai ficar recluso aí no convento da sua filha. O Galileu recebeu isso. Aí a filha, a filha dele falou, não, deixa que eu fico pro senhor, ele vai embora, tal. Então todas eram penas canônicas. Nenhuma pena do direito canônico manda matar ninguém. Aliás, seria um contrassenso isso, a igreja mandar matar alguém. Então se você for hoje estudar e pegar os anais da Inquisição, o nome Inquisição é porque você era inquirido, né? Você vai ver, uma pessoa estava... Até hoje existe, por exemplo, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui nesse podcast, eu posso ser chamado não chama mais Tribunal de Santo Ofúcio, chama Congregação para a Doutrina da Fé, eu posso ser chamado e falar, me explica o que você falou no podcast. É isso mesmo que você acredita? Eu vou ser inquirido na minha... é isso mesmo? Não foi isso, eu me expressei mal. É isso que você acredita? Então você vai receber uma sanção. A sanção canônica, são 3 graus de sanção canônica. Você pode ser, como que fala? Suspenso. Primeiro, você pode ser chamar obsequioso silêncio, para de falar. Segundo, você pode ser suspenso de ordem, no meu caso. E a mais grave sanção canônica é a excomunhão. Excomunhão significa, vou tirar você da comunhão da igreja, você não vai receber nenhum sacramento, para você pensar. A excomunhão não é para castigar, é um remédio, né? Mas então o máximo que se fazia era a excomunhão. A igreja nunca mandou matar uma pessoa. A Inquisição espanhola, sim, mandou. Só que é o seguinte, mais uma coisa. Quer ver uma coisa muito interessante isso que a gente tá falando? A gente podia fazer um programa, só de Inquisição. Já está convidadíssimo. Porque tem livros maravilhosos que é importante. Você sabe, quer ver, só para o pessoal que está assistindo a gente, uma grande mentira
da Inquisição, a tal da Iron Maiden. Iron Maiden é uma chamada dama de ferro, né? Que era um sarcófago que tinha uns espinhos, né? Os espinhos. Isso nunca existiu. As bruxas queimadas nas fogueiras. A bruxa... Tem o livro A Martela das Feiticeiras. Oi? Que conta isso. Sim. Não, o que eu estou dizendo. Os protestantes queimaram muitas bruxas em Salem. Em Salem. Sim. Então, eu estou falando, só você ler a Letra Escarlate, como eu falei, a Letra Escarlate conta de toda essa coisa que foram feitas lá. Então, não se tem condenação da igreja dizendo assim, ó, mate essa pessoa, coisa e tal. Muitas vezes o que acontecia? A igreja realmente excomungava alguém, porque ensinava e tal, ou ensinava aquilo que a igreja achava que não podia ensinar, né? E isso, você lembra que você falava? Né? Todo mundo tinha que pensar igual, e a pessoa ficava mais ou menos marcada. E muitas vezes essas pessoas marcadas eram levadas pelo tribunal, às vezes, do lugar, ou serem mortas, ou serem presas, ou serem... Mas o máximo era a excomunhão. Isso tem que se fazer justiça. Eu sou muito honesto de fazer, porque, por exemplo, a igreja errou muitas coisas. Errou na evangelização quando escravizava as pessoas, quando era a favor da escravidão. Errou muita coisa, né? Às vezes a igreja às vezes não considerava as pessoas, os povos originários, às vezes como pessoas. Então, errou sim. Né? Mas essa questão da Inquisição é uma questão que a gente precisa até falar e aprofundar, porque a Inquisição espanhola é uma coisa e a Inquisição que a igreja fez é outra. Mas você tem mais coisas que você perguntou que eu achei muito interessante. Culpa. Como é que a igreja lida com a culpa? Então, mas tinha uma outra coisa, tenta lembrar que você perguntou. Sobre o peso 2, por exemplo, que os erros ganham muito mais destaque os benefícios da igreja. É verdade. Na verdade, você falou uma coisa que a igreja faz mais... A igreja tem uma coisa que ela traz do evangelho. O que a mão direita faz, a esquerda não deve fazer. A igreja traz muito disso. Até hoje a gente é assim. Eu não concordo muito, não. A gente devia fazer mais propaganda. Por quê? Porque, olha aqui, deixa eu te dizer, hoje a igreja é a maior instituição caritativa do planeta. Hoje, a igreja é a maior instituição caritativa do planeta. 60% do que se é mantido na África, orfanato, não orfanato, tô falando da igreja católica. Orfanato, pensionato, ambulatório, hospital... Tudo isso é a igreja que mantém. É a maior instituição caritativa do planeta. Eu não estou dando assim, exagero do padre. Não, é a maior instituição. Eu tenho os dados de quantos orfanatos, de quantos ambulatórios, de quantos pensionatos, de outras coisas, hospitais que são mantidos na igreja. Mesmo aqui, todo ano a gente faz um trabalho maravilhoso que vai para o Benin, médicos, enfermeiros, tal, tratar no Benin, tudo isso. Mas você falou da culpa. Então, é uma instituição caritativa. Mas antes do senhor falar da culpa, eu só queria falar uma esse coisa. Negócio do peso também que você falou. Negócio do peso. A Igreja Católica no Brasil perdeu muito adepto. Muito. Segundo o IBGE. Isso. Pera lá que eu tenho os dados aqui. Deixa eu pôr o óculos. Nos anos 50 eram 93% da população. E 60 anos depois caiu para 64%. Sim. Em contrapartida, os evangélicos, que é o segmento religioso que mais cresceu no Brasil, teve um aumento muito grande. E pessoas que dizem que não acreditam em nada, 8%, que eu acho um absurdo, é uma coisa grande. Existe muito, e aumenta cada vez mais essa coisa do ateísmo. Uma coisa interessante. Os evangélicos, os evangélicos é um fenômeno muito interessante no Brasil, por quê? Porque não é uma igreja só. Eu sou da igreja. O último dado que teve, foi onde que eu li. No Brasil, abre-se 17 igrejas por dia. Mas pode isso, padre? Pode, porque liberdade religiosa. Mas para abrir uma igreja você tem que basta você ir lá. De teologia basta você ter lá. Teve muito interessante. A gente pode abrir a religião Academia de Gigantes amanhã. Isso. A gente decidir, é verdade. Aquele jornalista, o Hélio Schwartzman. Hélio Schwartzman. O Hélio Schwartzman fez uma coisa interessante. Ele abriu uma igreja aqui no Brasil, chamada Igreja Heliocêntrica. Ele foi interessante. Muito interessante. Basta, ele pagou tanto e tal. O que você tem que ter? Você tem que ter um imóvel que você vai abrir, um CNPJ e pronto. E aí você tem todas as benesses de ter uma igreja.
não paga IPTU, não paga PVA, não você é isento. E que beleza, você não precisa tributar dinheiro que entrou na sua conta. Isso foi dízimo. Né? Engraçado. Não, loucura, né? Entrou, virou uma empresa, olha, né, entrou Padre? 1 milhão na minha conta. De onde que veio esse dinheiro? Aí você é dízimo. Né? Então, eu estou fazendo uma crítica bem irônica mesmo. Também. Porque eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Não, pode ter várias igrejas, mas peraí, vamos começar a taxar, vamos começar a pagar imposto, né? Todo mundo paga imposto, né? Todo mundo paga imposto. Mas vamos lá. O senhor é a favor de as igrejas pagarem? Sim. Por que não... A gente não... Essa isenção de impostos que existia, que trouxe nas igrejas aqui no Brasil, era no tempo em que o Estado não podia dar hospital, então a Igreja Católica tinha os hospitais. O Estado não podia fazer escolas, então a igreja tinha escola. Então, a contrapartida do Estado era pagar, era dar isenção. Mas, pelo amor de Deus, hoje a gente tem SUS. A igreja não tem, não tem hospitais mais. Hoje a gente tem escolas públicas. Ué. Né? E acabou que as igrejas... hospitais enormes, então, o de Barretos, de 100% SUS, né? Então, por que ainda continua com essa... Qual a contrapartida? Qual a contrapartida do... acaba que as escolas a escola religiosa acaba sendo a escola mais para rico. Acaba que a escola religiosa... Quem é que estuda a escola religiosa? Pois é. Então, um monte de gente vai me matar aqui, mas tudo bem. E você falou da culpa, não, do peso. Do peso 2. Gente, eu tenho que ir embora, mas tudo bem. Do peso. Temos 15 minutos. Então, o peso, a questão do peso, e é verdade uma coisa que você falou. Mas aí, quando você tem mais responsabilidade, você acaba sendo cobrado mais também, né? Cobrado mais. Então, nós tivemos... É inadmissível que a igreja tenha corrupção, é inadmissível que na igreja tenha pedofilia, é inadmissível que não se pode aceitar. Por exemplo, eu sei que, de repente, essa história da pedofilia na igreja é uma mancha horrível, embora o número seja muito pequeno, mas não deveria nem ser pequeno, não poderia acontecer, né? Mas quando se fala, e isso é verdade, quando se quer falar mal de alguma coisa, quando é alguma coisa relacionada à igreja, é sim tratado diferente, ou seja, com mais deixa eu falar essa palavra, mais preconceito, não sei se é preconceito, mas com mais raiva, com mais ódio, né? Você fala assim, tal pessoa fez isso, tal pessoa roubou e tal, não sei o que. Aí, quando vê o padre tal, como se ele não fosse um ser humano. Se não fosse um ser humano, tá. Então, eu faço... eu coleciono notícias em relação a padres e outras religiões do UOL, que tem um peso, eu falo mesmo, pode falar, não tem problema, se quiser cortar depois pode falar, mas eu vejo como que é o tratamento diferente quando se fala de um padre, mais e progressista nesse sentido. Quando se fala de um padre e quando se fala de uma outra religião. Quando se fala de uma outra religião, fala assim, pastor, não fala pastor, fala assim, o líder religioso. Quando é o padre que fez alguma coisa errada, não fala o líder religioso, fala o padre fulano de tal, da igreja, da paróquia, tal. É perseguição. Então aliás, eu coleciono essas notícias, Não vou fazer nada com isso, mas só por diletantismo mesmo. Sempre eu falo, olha o peso, quando você está falando do peso, é diferente. A igreja é mais cobrada, a igreja é mais... Então se pode bater, as pessoas têm uma certa liberdade de bater na igreja. Vou te dar um exemplo, uma coisa aqui, bem rápida. Por exemplo, tá toda uma roda de amigos conversando, né? Pode fazer piada pode falar mal da igreja, pode falar mal da coisa, pode falar porque quando você fala mal da igreja, você parece meio intelectual, né? Intelectual falando mal da igreja e tal. Mas se falar de mal de outra religião, isso é preconceito. Falar mal da igreja não é preconceito. Não, mas isso é história, estou falando de você de história. Eu já participei de conversas assim.
de que as pessoas se viam no direito de repente, de malhar a igreja, falar, quando eu digo a igreja católica, mas, não, aí não pode falar, isso é preconceito. Padre Juarez de Castro, eu vou da culpa, eu tinha falado do culpa. Mas peraí que agora eu vou entrar no bate-pronto e o senhor vai falar da culpa também. Bate a culpa junto. O que é a fé, o senhor já falou, como é o culto da alma para o cristianismo? O culto da alma, você sabe que, na verdade, o que a gente tem que ter um cuidado danado, porque a igreja também já errou muito quando falava assim, que a gente tem que salvar almas, porque a gente ficou só salvando almas e não salvou o corpo, salvou a consciência. Então, tem que ter muito cuidado. O ser humano não é só a alma, nós somos nós somos totalmente integrais, ou seja, alma, corpo, espírito e tal. Cuidado para a religião não ser só a alma, né, e só se alimentar a alma e a gente deixar com que o corpo, né, e principalmente o corpo do pobre, né, possa ser levado embora, né? Não, mas eu digo o culto da alma que eu falo, meditativo. Então, não, mas aí é o seguinte, na verdade, toda pessoa, você sabe que o cristão, ele precisa ter esse momento de cultivar na sua vida a sua espiritualidade. E olha, eu digo para você, a partir da Igreja Católica, nós temos vários, né, até inclusive a meditação cristã é uma coisa muito interessante, que é parecido com até a meditação do Zen budismo, tal, mas é meditação cristã. Mas a gente precisa, uma das coisas mais que alimenta a nossa alma, e eu volto a dizer aquilo que a gente tinha falado, é a Eucaristia, é uma vida de sacramentos, é isso que alimenta a nossa alma. Como é que a igreja lida com as outras religiões? Então, a igreja ela tem um trabalho ecumênico muito grande. A igreja, a partir de 1965, com o Concílio Vaticano II, a igreja passa a ter uma visão diferente de caminhar junto e não caminhar contra. Então, a igreja tem um esforço muito grande. De lá para cá, nós temos todo um trabalho de ecumenismo e diálogo interreligioso. É uma distinção. O ecumenismo a gente faz a caminhada junto com aqueles que são cristãos. E diálogo interreligioso é com aqueles que não são cristãos. Judeus, budistas, muçulmanos e tal. Então, há um esforço muito grande e tem se feito muito. Aliás, nós temos um trabalho junto das igrejas cristãs que fazem juntos campanhas, que fazem junto encontros e tal. Aqui em São Paulo nós temos um trabalho muito bonito num lugar chamado Casa da Reconciliação, que é justamente as igrejas que se reúnem para rezar junto, para estar juntos. É muito bonito mesmo. Algumas religiões trabalham com a culpa dos seus adeptos. Isso. Como é que é a Igreja Católica em culpa relação à culpa? É a pior coisa que o ser humano pode ter. A culpa é uma relação pueril diante de Deus, né? Culpa é relação pueril, ou seja, a culpa ela é horrível porque ela faz você se machucar. A culpa gera em você remorso. Em latim, remorso vem da palavra remordere, é você se morder de novo, ficar se mordendo. Nós não temos que cultivar a culpa. Uma coisa é arrependimento, outra é a culpa. É importante a gente saber. Fiz errado. O adulto pensa assim, ele vai dizer, errei. Ora, por que eu errei? Porque eu sou ser humano passivo de erro. Errei, vamos começar de novo. Me arrependo e começo. Isso é arrependimento. Bonito, diante de Deus. Meu Deus, estou arrependido. Eu não quero fazer mais, me dá força, eu vou começar. Agora, a pessoa infantil, com a fé infantil, ela se enche de culpa. Por que eu errei? Por que eu fui fazer? E ela começa a se morder, ela começa a se machucar, ela começa a por que eu fiz isso? E não sai do lugar. A culpa não te leva a nada. O arrependimento, sim. A você começar de novo, a você ir adiante. Então, diante de Deus, eu não tenho que manter ou cultivar a culpa. Eu preciso saber que eu, como ser humano, eu vou errar. Errei, não tem culpa. Eu errei, eu começo de novo. Peço perdão para quem eu errei e começo novamente. Então, não esquecer, culpa é um sentimento pueril diante de Deus. Como a sua fé aborda o conceito de vida após a morte? Nós acreditamos e temos certeza, porque o sentido de ter fé e o sentido de nós estarmos aqui é que Deus não me fez para essa vida. Isso aqui é muito pouco.
Vida é uma coisa, existência é outra. A vida transcende a nossa existência. Transcende a nossa existência. Deus não nos fez para uma vida onde a gente sente dor, onde a gente envelhece, onde a gente fica decrépito. Deus não fez isso. Que história é essa, meu Deus? Me dá essa vida? Não. Deus me fez para uma vida que ela possa ser vivida plenamente. Então, eu passo por essa existência humana terrena, que é muito boa, mas às vezes não é tão boa e tal, mas o meu coração anseia por algo maior. Todos nós temos essa experiência. O que nós procuramos? Já percebeu que nós procuramos alguma coisa que nunca nos satisfaz? Nunca nos satisfaz? A gente tem vontade de alguma coisa. O que é isso? Somos insaciáveis? Não é? É porque a única coisa que pode nos preencher é Deus. Nós temos um buraco na nossa alma do tamanho de Deus. Então, nada nos preenche, né? Os teólogos chamam isso de saudade do paraíso. Por que saudade do paraíso? Uma vez nós experimentamos isso, né? Nós experimentamos isso e isso ficou faltando em nós. Ou seja, eu vim de Deus. Então, isso ficou faltando. As coisas não me preenchem. Eu vou atrás de dinheiro. Encho as burras de dinheiro. Não adianta. Aí eu vou, eu quero poder. Cheio de poder. Agora eu quero fama. Eu quero fama. Enche de fama. Fama, dinheiro, poder. Pedir lá. Não é feliz. Não preencheu. Mas o que a gente está procurando? A gente está procurando é isso. É aquilo que me basta. Uma Santa Teresa falava, só Deus basta. E aí eu encontro paz. Então, a vida após a morte é eu voltar para o amor primeiro. Eu voltar para o meu primeiro amor. Volto para o meu primeiro amor e pronto. Né? E isso que a gente devia ansiar sempre. Não vejo a hora disso chegar na minha vida, na minha existência. Mas aí é meio suicida. Não é suicida, não. Deixa naturalmente. Né, que práticas o senhor recomendaria para alguém que deseja fortalecer a conexão espiritual, Padre Juarez? Olha, na sua fé, não importa qual a sua fé, mas aprofunde na sua fé. Aprofunde na sua fé e na sua religião, né? E veja se ela lhe traz bem uma coisa. Veja se ela não lhe escraviza. Veja se ela não faz você sentir culpado. Veja se ela não está preocupada mais com o dízimo do que com a sua felicidade. Veja e busque, cultive a sua fé. Eu acho que é importante. Olha, sem com que a igreja seja na sua vida castradora ou sem que ela seja na sua vida algo que vai lhe tirar alegria e felicidade. Né? Rubem Alves, que eu gosto muito e que eu conheci, ele dizia uma frase muito interessante e perturbadora. Ele dizia assim, Deus nos deu asas e a igreja nos deu gaiolas. Sensacional isso. Agora, então, cuidado para a igreja não aprisionar você. É verdade, isso é uma verdade. O senhor pode deixar uma mensagem de Natal? Claro, olha que beleza. O Natal é o momento mais interessante e bonito porque é Deus nos abraçando. O que é o Natal? O Natal é o encontro do céu e a terra. Por quê? Porque na nossa fé é Deus que desceu à terra. É Deus que desceu à terra. Ou seja, Deus trouxe o céu até nós. Mas para que Deus trouxe o céu até nós? Para que eu pudesse ser levado para o céu. Ou seja, é o encontro do divino com o humano. Ou seja, Deus que vem nascer escondido numa criança. Então eu queria que nesse Natal você pudesse entender isso. Que Deus lhe fez para muito mais. Lhe fez para ser feliz. Lhe fez para que você vivesse o céu aqui na terra. A imagem mais bonita do Natal é a da manjedoura. É Jesus de braços abertos, querendo abraçar. Feliz Natal. O que é, agora já no final, eu sei que o senhor está louco porque o senhor tem um compromisso. O que é ser uma pessoa, ser um gigante? Que é um ser gigante. Olha que a pessoa só é e consegue ser gigante quando ela consegue sair de si e amar verdadeiramente o outro. Se a gente não consegue ser gigante sem amar o outro, de jeito nenhum. E como é que a gente ama? Para ser gigante, eu vou falar uma coisa, vou parafrasear Jesus. Eu tenho que me tornar muito pequeno para servir as pessoas. Aí eu sou grande. Só é grande aquele que se faz pequeno. Padre Juarez, e de tudo que você aprendeu na vida, de todos os seus conhecimentos, se você pudesse deixar para a nossa audiência, para quem está assistindo a gente agora, um único conhecimento que seria a sua dica de ouro, aquela que a pessoa deve levar para sempre para ter uma vida mais plena, qual seria essa dica? Eu queria que a pessoa, de conhecimento, né, mas eu queria que a pessoa pudesse sentir-se amada por Deus.
A gente fala muito que a gente deve amar a Deus. Mas eu não vejo as pessoas falar que Deus nos ama. A gente fala para as crianças assim, você tem que amar a Deus. E ele vai, mas por que eu tenho que amar a Deus? Porque Deus te ama. Então, a gente precisa sentir-se amado por Deus. Isso, só isso. Eu queria que as pessoas pudessem sentir-se desejadas, queridas e amadas por Deus. Padre Juarez, muito obrigado pela Juarez sua de presença. Castro, foi maravilhoso. E olha, tá aí o convite pra gente falar de Inquisição. De Inquisição, só de Inquisição. Só de Inquisição. Exatamente. Mesmo. Calma aí, fica aí, tem calma que ir aí. embora. O padre tem um compromisso, ele tem que ir embora, mas pra gente terminar, padre, a gente sempre termina olhando pra essa câmera Isso. aqui e dando um tchauzinho, que semana que vem tem mais Academia de Gigantes. Uhul. Tchau. E com essa entrevista do Padre Juarez, nesse especial sobre religiões, encerramos a primeira temporada do Academia de Gigantes, não é isso, Paulinha? É isso, estivemos com pessoas fantásticas aqui, como Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Dr. Ives Gandra Martins, Maria Cândida, foi muita inspiração, né, Pedro? Olha, tanta gente bacana, e durante todo esse ano a gente pôde dividir com você um pouco do conhecimento desses gigantes de uma maneira tão bacana, num projeto tão lindo como a Academia, que eu tive o prazer de ter do meu lado a minha amiga, uma das maiores jornalistas do Brasil, Paula Azar. Paulinha, obrigado. Não, e esse cara inspirador, com esse humor maravilhoso, que além de jornalista é ator, Pedro Fabrini. Obrigada, Pedro. E obrigado a você que acompanhou a gente durante todo esse ano nessa temporada incrível. Olha, dá o seu like, segue o nosso canal, não te custa nada, divulga esse conteúdo tão inspirador para tantas pessoas, que essa temporada está chegando ao final, mas sem dúvidas a gente ainda vai se encontrar muito, muito, muito e muito. E muito, muito e muito. E eu, Paulo Lázaro, agradeço a vocês, a minha empresa De Olho no Mundo, agência de notícias, também agradece imensamente de poder ter vocês do nosso lado durante esse ano. E olha, que o Natal seja maravilhoso. O Padre Juarez já deixou o Feliz Natal dele, Lindo. né? E que vocês tenham um 2025 gigante, maravilhoso. Um 2025 gigante como você merece. Siga a gente nas redes sociais, é o De Olho no Mundo. Como é que vamos falando De Olho todos? no Mundo, Agente de Notícias. E Pedro? @pfabrini no Instagram, segue por ali. E a Paula, o seu pessoal, Paulinha? O meu pessoal é @PaulaAzar, AZZAR. Pode me seguir. Então é isso, um 2025 maravilhoso para você e a gente, sem dúvida, se vê.